sua cachoeira. Mamãe do Exu, clareia minha vida, clareia. Ai, 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 oh, mamãe do Exu, Fala, Cacá. sua cachoeira. E aí, Brito? Opa, tudo Tudo bem, bom? querida? Bem, tá me Tá bom ouvindo o bem? som. Deixa eu desligar a música. Peraí. Tá, ó, vou... Tá. Vê, Nessa dança, a felicidade é estrela. Pronto. vê se fica melhor com fone desse jeito. Se ficar assim. Assim tá melhor. É? Então tá, pra mim também. Peraí. Ei, Cristina, boa noite, bem-vinda. Até melhor pra mim ajeitar aqui também. Fazer umas mágicas aqui pra prender o celular. Peraí. Eu arrumei um truque de engenheiro aqui, ó. Ah, isso é coisa de engenheiro, cara. Eu não sou engenheiro. É, Tô longe de ser. Peraí. Ah. E tudo aí, bem, tudo bem, Luiz? Cacá? Graças a Deus, tranquilo. Conseguiu fazer um esquema aí para o nosso assunto, para o nosso tema? Sim, eu fiz um roteiro aqui só para não ficar algo, né, que eu acho importante e acabar Sim, deixando de claro. falar, né? Deixa eu fazer o seguinte, então. Primeiro se apresenta, né? Porque o pessoal aqui que deve aparecer, a gente espera daqui a pouquinho, eles já conhecem um pouco a gente, né? Então se apresenta aí, fala de você. Não, então tá. Bom, daqui eu não consigo, aqui eu não consigo ver quem que entrou, quem que não Ah, não? entrou. Beleza. Não, eu só vejo aqui a Então, Cristina que entrou. é isso Ah, mesmo, a não, tô Roniele vendo. agora, é isso mesmo. O pessoal vai chegando devagar, Não, legal. tá? Então tá bom. Bom, posso me Isso, apresentar aí, isso, se apresenta, pessoal? porque depois a live fica gravada e as pessoas que forem vendo, né, vai... Boa noite, Miguel, bem-vindo, tá bom? Pode se Ok, apresentar. beleza então. Então vamos lá. Bom, gente, primeiramente, boa noite, gratidão pelo convite, Cacá. Tá joia? É um prazer aqui estar com vocês. Bom, eu venho de um mundo corporativo, né? Trabalhei 25 anos em empresa e sempre almejando trabalhar com pessoas. E aí, nesses finais desses 25 anos, eu comecei a me preparar para realmente abraçar essa área de clínica, né? E fiz alguns cursos, algumas formações. Então, a minha formação básica é comércio exterior, né? Aí fiz a gestão de pessoas, pós-graduação. Aí eu comecei a ir para a área de terapia, né? A pós-graduação em psicologia transpessoal, depois psicanálise clínica, pós-graduado, né? E algumas outras técnicas, né, que a gente vai agregando para poder facilitar o trabalho e principalmente facilitar o processo do paciente, né, do Claro. cliente. Então a gente vai se aperfeiçoando, é um caminho que a gente nunca para, né, de estudar, né, Não, Cacá? o ser humano não Então é tem muita limite, né? leitura. Não, não mesmo. E é algo que me dá muito prazer, cara. Muito, muito prazer. Então foi uma realização assim de Que sonho de bom, criança, que vamos bom. dizer assim. É um trabalho já com clínica mais efetivamente 6, 7 Legal, anos, legal. né? E agora, por final, né, me especializando na parte da psicanálise clínica, me especializando também em depressão, que é um dos transtornos, né, que a gente vai acabar abordando também em algum Sim, momento sim, aqui. E é isso, estou nessa jornada aí, com pessoal. certeza. Então, Luiz, para a gente fazer uma conexão do nosso tema,
Na nossa live passada, olha o José Lúcio chegando aí, ó, o primo. Ô, Zé, Bem-vindo. seja bem-vindo. Ah, a Johnny também É. está junto, a Ah, Johnny, é a a minha Johnny? irmã. Beleza. É, a Johnny. Então, Viu o negrão aí, tá cara, é da certo. família. Na live passada, a gente começou com o tema do sagrado feminino, né? Isso, E só para a gente fazer uma conexão com essa de hoje, eu vou tentar ok? virar o celular aqui para ver, para o pessoal só conectar com a imagem que a gente usou, para aí a gente dar continuidade hoje. Tá, Vê se consegue ver aí. beleza. Consegue? Aqui eu consigo Isso. ver. Consigo. Então tá. Essa aí foi da live passada, tá? Ok? Então, É isso aí, eu lembro de ter isso. Então visto. aí está escrito, essa live passada está dizendo assim, que quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente para si própria, mas também para toda a sua Sim, linhagem. Tá certo? Então, esse foi o tema da exatamente. live passada. E agora, o que a gente quer colocar aqui? Que quando a mulher não se cura é porque ela está ferida, né? Então, Exatamente. qual é a consequência dessa ferida na mulher? Aí que é o tema da live de hoje. Vou mostrar aqui Tá, que foi a imagem que a gente usou para chamar a turma, tá certo? ok? Por sinal, de uma certa forma linda, mas muito Sim, significativo com o adoecimento do feminino. exatamente. Então, Luiz, eu Muito queria representativo, começar a né? live de hoje para que você, dentro do seu processo aí de trabalho, falasse um pouquinho sobre essa imagem. O que você traduz aí para a gente? Bom, então tá bom. Bom, a gente dá para perceber que é aquela mulher bombril, né? Que faz tudo, né? Se desdobra para dar conta, Sim, né? A gente vê uma imagem, né, de uma mulher curvada, né? Essa posição de curvada já tem um significado, né? de Da submissão. submissão da Uhum. mulher. Aí é engraçado que nessa imagem também tem uma criança atrás Sim, e dela, né? provavelmente uma no ventre, né? Que não No, dá no para ver primeiro, aqui. então ela tem uma criança, né? Que ela está carregando. No primeiro momento, o que passou para mim essa imagem, nossa, né? É uma mãe que carrega o filho e ainda dá conta, né? De todas as atividades, ultrapassando o seu limite, né? Mas aí no segundo momento, né, olhando com ar, né, da terapêutico, eu também tive a sentir, né, o significado dessa criança, da criança interior da pessoa, a criança interior da Sim, mulher, aquela menininha que ela carrega, só que simbolicamente, olhando para essa imagem, a criança está atrás dela. Então, é uma criança que o adulto não olha. entendi. É uma criança que o Não, adulto não está acolhendo, porque está não atrás, percebe, né? Porque está atrás. não percebe. Então, é uma criança interior abandonada, de uma certa forma. Entendi. Né? Bom, isso foi meu conteúdo. Agora fala um pouco você, o que você vê mais nessa imagem. Então, vamos dizer assim, o nosso olhar, né, como é que eu vou te explicar? Mais da engenharia, né, do processo de funcionamento do ser. Então, e o É, engraçado é o seguinte, eu contei, a primeira coisa que a gente faz é contar, né? Das exatas, a primeira coisa que faz é contar. Então, a gente conta aqui 7 braços, sabe? 7 braços. é, Então, levando agora para a gente
para a estrutura humana, né? Dos 7 chakras, as 7 glândulas principal. Sim, Então a gente percebe que ela está fazendo, além da submissão, que é como se de todas essas funções foram jogadas para ela e ela aceitou, né? Ela foi pegando, porque é o tema que ela sim, não sabia dizer não. Então ela começou exatamente. a fazer todas as funções, todos os chakras, todas as células funcionando ao mesmo tempo para dar conta do trabalho que ela tá fazendo. Desde cuidar da criança que está lá, que ela está limpando, ela está arrumando lenha para fazer o fogo, ela está capinando para plantar, ela está fazendo a comida, ela está preparando o grão, ela está lavando roupa e ainda está cuidando de um doente. Não é? Exatamente. Então, típico Então você vê que ela traz uma memória de servir, de dar conta de tudo, né? de doar, tão somente. Sim. E aí Cacá, vou falar um pouco sobre os fatores que pode levar o feminino, né? Quando eu falo feminino, acho que é bom a gente colocar aqui que hoje a gente está relacionando, né, o feminino com a mulher, mas também a gente pode estar relacionando hoje, né, o feminino no homem, porque é a dualidade, nós temos o masculino e o feminino. Porque dentro do Aloysio também pode existir o feminino ferido. Tem dentro do Cacá também. Sim. Né? Então a gente vai direcionar aqui, mas subentende-se, né, que a gente está falando do feminino, tanto da parte homem quanto da parte da mulher. Sim, sim. Tá? E aí, quais são os fatores, né, que eu identifiquei aqui que pode levar a esse adoecimento, né, abrangendo essa frase, né? Ela não sabia como dizer Sim. não. Então a gente tem uma consciência, né? A gente vem, né, primeiro, né, a gente vem de uma sociedade patriarcado. Então já começa por aí. Infelizmente hoje, né, ainda a gente nos deparamos, né, com famílias, com homem, com uma cultura, valores que vêm dessa sociedade patriarcada. Né? O homem pode tudo, o homem é o mais forte, né? O homem é o poderoso, o homem é o grande, e a mulher é a pequena, é a frágil, mas ela tem a obrigação de servir o homem, né? De servir o masculino. E hoje, Cacá, a gente se depara muito com esse adoecimento, ainda, infelizmente, né? Vindo de mulheres que se deparam no consultório, vindo de uma criação dessa forma, né? Desse patriarcado, desse machismo, né? Vamos dizer assim. E é claro que, se ela foi educada dessa forma, demanda um sacrifício, vamos dizer assim, muito grande dela fazer diferente. Né? Porque existe modelo. Né? Muitas vezes a criança ela olha para os pais como modelo. Né? Então, o que eu vejo no consultório são mulheres que vêm com feminino adoecido, mas quando eu pergunto como que foi, como que é a vida da sua mãe, né? Também vem, né, de uma origem, de um feminino ferido. Né? Então, é uma repetição, né? Eu chamo, né, dentro da visão sistêmica, eu chamo de padrão. Vai se repetindo. A pessoa não tem consciência disso, desse adoecimento. E muitas vezes, Cacá, eu trabalho com a visão sistêmica. Não sei se você conhece a constelação familiar. Fala pra gente. Né? Não sei se vocês, né? Então, não sei se todos conhecem ou não. Então, essa abordagem sistêmica, né, ela traz a seguinte filosofia, vamos dizer assim, que nós viemos dos nossos pais, né? Então, 50% do pai, 50% da mãe. Falando a nível celular,
existe uma memória celular. Eu lembro que numa live, acho que na última, na penúltima, até comentei algo com você sobre essas memórias. Então, você logo em seguida, você até colocou. Nós somos nossos pais, nós somos os nossos ancestrais. Aí eu concordei porque a filosofia, né, essa ideia da constelação familiar é exatamente isso. Nós somos todos os nossos ancestrais. Sim. Se nós somos todos eles, nós também trazemos uma memória das histórias deles. Então, esse adoecimento do feminino, ele vem lá de trás. Então, está intrínseco no Aloísio, no Cacá, está intrínseco na minha irmã, está intrínseco na minha mãe, nas mulheres, nos homens, já vem lá de trás. Né? E aí, Cacá, então esse adoecimento, muitas vezes, nós herdamos tão somente. Sim. Então, existe uma consciência, né, para a gente olhar para esse adoecimento. Sim. Então, os fatores, né, um que eu já falei, então vem do patriarcado, da cultura, né, dessa da estrutura social, visão, da estrutura, né, social, da estrutura social, exatamente isso, né? Então vem de um modelo, vem desse sistema que nós herdamos já também a nível de memórias celulares, essa dor do feminino, esse feminino adoecido, né? Só que também vem da nossa infância, da nossa criação. Claro. Em que sentido? Né? Então, quando eu coloquei para você, né, da imagem, né, da criança ferida, da criança abandonada atrás. Né? Então, o que leva um feminino ferido? Quando a criança ela não recebe as necessidades básicas que um ser humano precisa. Então, você já ouviu falar, né, a pirâmide de Maslow, né, que são as necessidades básicas de sobrevivência. A gente aprende muito essa na faculdade. Né? Então, você tem lá a base... Exatamente. Né? É questão de sobrevivência mesmo. Né? Então, tem a fisiológica, e aí foi levado isso para a psicanálise, né? Para a terapia. Então, dentro dessa pirâmide, no segundo patamar, existe a necessidade de segurança da criança. Então, essa criança ela precisa ser acolhida, amamentada, aquecida, protegida. E aí, isso está ligado à segurança. Aí, no terceiro patamar, reconhecimento. Então, essa criança precisa ser reconhecida, né? Precisa ser admirada, elogiada. Né? E quando falta, principalmente esses dois aspectos, né, o segurança e reconhecimento, existe uma ferida, existe uma falta. Né? E essa criança ela vai crescer e ela vai buscar na vida adulta isso. Por quê? Eu não tive um modelo de uma mãe, né, funcional, saudável. Então essa criança já cria dentro de uma formação de um feminino machucado, né? Ferido. Ela já cria carência. Exatamente. Né? E a gente leva isso para a vida adulta, porque a gente precisa curar isso. Então, um aspecto também que nós trazemos que leva esse feminino ferido é a nossa infância. Né? Aquela infância onde o pai denigre o feminino, né, através da mãe, e aquela menina, aquela filhinha, ela ouve aquilo. Sim. Né? Deixa eu ler aqui. A Patrícia está contribuindo aqui. Eu vou ler porque aí fica gravada na live. Exatamente. Tá, Luiz? Olá. Não, beleza. Então tá. Patrícia, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá, Patrícia? Cacá, não deixa, não perde aí não, tá? Depois a gente chama. Você pergunta aí. E aí existe essa ferida, né? Esse pai que denegriu um feminino através da mãe, essa menina ela vai crescer em cima disso. Né? Que a mulher não presta, que a mulher tem que ser submissa, que ela não tem direito de falar, que ela não tem direito de expressar, que ela não tem direito de sentir.
E aí ela cresce, e o que ela faz com tudo isso? Com seus sentimentos, com as suas emoções, com seus desejos, Né? exatamente isso. Né? Então, reprime, né? Joga lá para dentro. Eu, Né? Então, tem dois aspectos. Exatamente. E aí, isso, em algum momento, isso vai sair para fora. Vai sair daqui de dentro, o do corpo interior. fala, né? Que a gente costuma dizer. Porque O corpo grita. o corpo fala. Exatamente. Então, o exemplo que eu dou, Cacá, sempre, né, só para exemplificar, né, quando o corpo se manifesta, por exemplo, o ladrão, né, da caixa d'água, né, quando a boia não funciona, então tem aquele ladrão, a água vai sair por ali, sempre. Né? Precisa. Né? Quando a caixa enche, o copo enche, Sim. vai transbordar. Né? E o nosso corpo reage em cima disso. Você vai encher nessa caixinha aqui dentro, né? Aqui dentro, chega numa hora que precisa sair. E o corpo vai se manifestar. Sim. Né? E aí, então, um dos aspectos, né, novamente, então essa necessidade, né, que a criança precisa ser suprida, né, na vida adulta, e ela sai à procura disso. E o que acontece esse sair à procura, Cacá? A pessoa, né, a mulher, muitas vezes, ela se depara com essa submissão de fazer 1000 atividades, ultrapassando o seu limite, a sua capacidade, a todos, né? em função... Exatamente. Então, ela tem um objetivo intrínseco aí. Qual que é o objetivo? Reconhecer, reconhecimento. Eu preciso que as pessoas me reconheçam. Então, eu faço. E isso é tão inconsciente que a pessoa ela não tem noção. Só que ela ultrapassa o limite dela. Ela sempre se coloca em segundo, terceiro plano, né? Em quarto e em quinto. Entendi. Então, ela não consegue olhar para ela. Ela consegue fazer com que as pessoas olhem para ela. Como? Se doando, né? Além do limite. Então, você vê que esse adoecimento, muitas vezes, tem origem na nossa educação, na nossa família. Né? De origem. E aí as pessoas... Aí a gente se depara com pontos, às vezes, Cacá, que às vezes a mulher, ela chega e fala assim, nossa, mas eu faço tanto, eu me dedico tanto, eu faço 1001 atividades na minha casa, eu ainda trabalho fora. Sim. Né? E não tem reconhecimento. Já um adoecimento aí. As pessoas não precisam reconhecer a gente. O primeiro passo é nós reconhecer a nossa capacidade. A gente olhar no espelho e reconhecer quem nós somos. Porque uma pessoa, né, uma mulher que tem esse adoecimento de não falar e não, né, ela perdeu a identidade, ela perdeu quem ela é. Porque ela está ali o quê? Para servir, para fazer. Né? E dentro dessa visão sistêmica, existe uma lei que nós chamamos, né, são 3 leis do amor. Né? Então, é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento, equilíbrio e de dar e receber. Sim. Né? Dar e receber é onde traz o equilíbrio, traz a saúde, né? Principalmente em relacionamento, que a gente vê muito isso, mas também em amizades, em ciclos de amizade. Então, eu dou um pouquinho, eu faço um pouquinho pelo outro, o outro faz um pouquinho para mim, eu faço um pouquinho a mais, essa pessoa faz um pouquinho a mais. Isso é o equilíbrio. Quando você faz, né? Você está está criando um distanciamento muito grande do outro, ou da outra, né? Ou diante das pessoas. Né? E quem está doando não tem essa consciência. Aí vem o quê? Que a gente, né, é o nosso tema hoje, é o nosso objetivo, né? Trazer o quê? Essa consciência do adoecimento
do feminino quando ela não consegue sim, falar não. Então, você vê que são vários sim, fatores, né? Tem um, tem um que às vezes eu escuto no consultório, que eu olho com um olhar, né, de compaixão muitas vezes, quanto à sexualidade. Às vezes aquela mulher que se entrega para um homem, né, né, a gente está falando de sexualidade, né, a nível de entrega, né, seja homem, homem com mulher, não importa. Mas essa entrega onde ela própria não consegue sentir orgasmo, não não tem consegue sentir prazer. prazer. Ela quer E dar aí eu prazer, mas não ouço, consegue né? ter prazer, né? Então, aí vem o quê? Aquela história, né? A mulher precisa cumprir o seu papel. Pelo amor de Deus. Isso não é relação, isso não é casamento, isso não é. Isso é algo totalmente Sim, doentio. Né? Simplesmente a mulher servir o marido. O que é isso? sim, sim, Né? Então a gente aí cria o quê? Né? Aí vem aquelas mulheres com vaginismo, né? Com depressão. sim, Né? Tá aí, gente. Né? A nossa mente tem um poder muito sim. grande de fazer o nosso corpo adoecer. Né? E você vê, Cacá, né? Você se depara com Eu isso. faço analogia, eu estou acompanhando o seu raciocínio, a sua colocação dentro da Ah, psicanálise, mas vamos dizer assim, eu estou comparando, né, meio que comparando com a leitura que eu faço, porque a, vamos dizer assim, a colocação que eu faço, eu olho para a parte animal, a parte instintiva, sabe? Em sim, outras palavras, eu costumo dizer que nós somos chimpanzés que pensam, né? Então, fisicamente falando, a mulher tem as funções das fêmeas, só que ela coloca um processo de pensamento de que ela vai recebendo essa instrução que chega ao ponto de extrapolar essa questão instintiva. Aí é que ela começa a fazer mais do que pode fazer, instintivamente falando. Porque ela deixa de lado seus instintos, né, para cuidar dos outros. Então, o exatamente. instinto dela de alimentação, de cuidado em si, né, que faz parte do organismo, do corpo, quando fica em segundo, terceiro plano, o resultado desse adoecimento é porque os órgãos, as células do corpo da mulher, que também são bichinhos, compreende? Que tem, que tem também Sim, as mesmas necessidades de qualquer animal, alimentação, excreção, cumprir uma função dentro do órgão a que pertence. Então, essa sobrecarga que a mulher pega, consciente ou inconsciente, para as células do corpo dela, as células vão tentar também fazer isso que ela está fazendo. Ou seja, sim, o fígado precisa trabalhar 10 vezes mais do que o natural, os rins, os músculos. Olha o filhote chegando aí também. Ó. Os músculos, todos os órgãos da mulher começam a entrar nesse processo de fazer olha, mais do que está dentro da programação instintiva da célula. E é aí que eu sim, vejo onde vai surgir o que a gente chama de doenças, né? Do mau funcionamento do órgão, sim. compreende? Essa é a... Então, você vê que tanto a minha linguagem, né, da psicanálise vai muito Sim, de encontro, né, de é tudo isso que que você eu estou está dizendo. falando, né?
Então, é simplesmente uma forma diferente de falar. olhar, né? Né? Você percebeu? De olhar. De olhar. Então, por exemplo, quando você fala, né, existe papéis, né? É que nem eu falo, a mulher tem papel, né? Então, por exemplo, a mulher ela tem o papel, primeiro, o papel dela, ou nosso, né? Do ser humano. Papel de filho, Sim. né? Papel, Filhote, né? né, de sobrinho, de primo, né? Aham. Depois pode ser de pai, pode ser de avô, pode ser de marido, Sim. né? Então, existem vários papéis. O nosso organismo trabalha nesse sentido também. É o micro e o macro. Sim, sim. Né? Gradativo, né? É relacionado. É relativo. Uhum. Né? Então, quando você fala, né, que essas funções, quando são cumpridas de uma forma exagerada, vamos dizer assim, ultrapassando o seu limite, né, adoece. Né? Quando a mulher ela cumpre várias funções além do seu limite, como eu falei, adoece. Mas por quê? É o macro, vamos colocar a mulher como um macro, Aham. né, que vai ressoar onde? Sim. Nas células. Né, que seria o micro, Sim. vamos colocar assim. Você vê a ressonância? Então, é exatamente Sim. isso. E esse feminino, quando, na visão sistêmica da constelação, a gente pode estar abordando, né, como curar. Né? A gente está falando, né, do problema. Sim. Tá, mas e aí? Qual é que é a solução? Isso. Né? Então, por exemplo, né, vamos olhar para um feminino ferido que vem da nossa mãe, um feminino ferido que vem da nossa avó, das nossas avós, das bisavós, né? Vamos colocar isso. E aí tem a filha. Então a filha está na frente e atrás estão todas as mulheres, né? Aí existe, né, uma palavra, muitas vezes, que a gente utiliza muito, Cacá, que é algo bem muito inconsciente. Então, é aquelas atitudes que nós tomamos que a gente não tem noção, né, do que a gente está fazendo, consciência do que a gente está fazendo. É muito inconsciente esse movimento. Então, nós colocamos como sendo uma lealdade. Né? Então, existe uma lealdade com as mulheres que vieram antes de mim, porque eu não posso fazer diferente, porque se eu fizer diferente, vai parecer que eu não as amo, que eu não a respeito. Né? Eu estou traindo. Então, é uma memória. Exatamente. Então, é uma memória, a gente chama de campo mórfico. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Né? É o campo vibracional, um campo energético que age, né? É uma física quântica, né? Que age sem existir tempo e espaço. Então, só um exemplo, né, para todos entenderem. Quando eu faço uma oração para um ente que está enfermo, para uma pessoa que fez já a passagem, qual o motivo dessa oração? Para que chegue, essa vibração chegue até a pessoa que está adoecida, né? E ela receba essa oração. Através de onde que há esse movimento, que é transferido essa intenção? Através desse campo mórfico. É o campo quântico, né, que você fala. Então, quando eu faço também uma oração, só para entender, né? Quando eu faço uma oração para uma pessoa que já desencarnou, puxa vida, ela não está mais aqui. Ela está lá atrás, já desencarnou. Eu não faço. Isso não emana, não vai até esse ser. Então, não existe tempo e espaço. Né? Então, se eu faço aqui algo e reverbera lá atrás, o que fizeram lá atrás vai reverberar também no presente. Então, quando essa menina, essa mulher adoecida por uma lealdade, então existe um movimento que realizamos, né, conscientemente,
onde ela pode virar para essas mulheres, agradecer tudo da forma que elas Sim, fizeram, né? E honrá-las como? Fazendo diferente, como elas lá atrás não puderam sim, fazer. Então, existem alguns movimentos, né, libertadores, vamos sim, dizer concordo. assim. Né? Não vou falar de cura, que eu não gosto dessa palavra, mas Sim, libertadores. sim, Então, um dos movimentos de cura é exatamente isso. Eu não preciso fazer que nem minha mãe fez. Eu não preciso fazer que nem a minha avó fez. Eu posso fazer sim, diferente. sim. Né? E por amor a elas, também por Por amor amor e a por mim, amor a né? mim. E por amor às que virão, né? E as que virão. Por quê? É que nem falei, é ressonância. Né? O que eu faço aqui ressoa lá atrás e Sim, ressoa para frente. Né? Então, vai ressoar nos filhos, nos netos, nos bisnetos, com certeza. Então, você vê que, às vezes, um simples movimento de sim, consciência, você já muda o seu corpo. sim, sim, Né? Então, aí a gente nem acabou nem entrando ainda, né? Mas esse adoecimento, quando você reprime, a mulher reprime seus desejos, suas emoções, seus sentimentos, as células recebem esse né? impacto, né? As células também fazem isso, né? Oi? E aí, vai mexer onde, Cacá? Sistema Cem por imunológico. cento. 100%. Sim, 100%. 100%. É o que eu falo, nosso corpo, ele foi construído para funcionar sim, perfeitamente. Né? Se existe um desequilíbrio, se existe uma dor de cabeça, é algum problema, né, que você sim, construiu. Né? Um ouvido, né, sei lá, um estômago, problemas de rins, problema sim, intestino. Né? Nosso corpo foi feito para funcionar sim. 100% perfeito. O projetista, o Então, que projetou é perfeito, né? A perfeito, cara. execução, Perfeito. a Um puta execução é engenheiro. que tem aí os seus melindres, né? Exatamente. E aí a gente se depara com, né, muito adoecimento. Eu trabalho, Cacá, eu também trabalho com a Ah, tá. psico-oncologia, né? Sou terapeuta Entendi. oncológico. E o que eu me deparo muito, né, com um paciente oncológico são os traumas que não foram Sim, muita resolvidos. raiva, revolta, né? São Remorso, rancor. exatamente sentimentos, ódios, rancor, tristeza, tudo reprimido. Só que isso vai refletir aonde? Sistema imunológico. Caiu o sistema Sim, imunológico, o corpo vai sim, reagir. Então, por exemplo, né, no exemplo do paciente oncológico, né, o que nós sim. trabalhamos? Primeiro, né, o enfrentamento dele com a doença. Uhum. Né? Mas a gente precisa começar a trabalhar esses pontos, resolver essa dor do feminino, essa dor da Sim, criança, né, para poder fortalecer o quê? O sistema imunológico, para poder fortalecer, trabalhar de uma forma positiva todo o tratamento, né, com rádio, com químio, com todo o medicamento que sim, abala, né, as nossas sim, células. Então você vê que as pessoas elas entram num fluxo de adoecimento tão sim, inconsciente, né, Cacá, que elas só vão perceber quando o corpo se sim. manifesta. Mas existe, né, a possibilidade de a gente começar a fazer isso antes, né? É o nosso projeto, né, Luiz? O nosso projeto Miami, né? O que a gente Sim, chamou de Manual de Instrução para Auto, Mente e Equilíbrio, é nesse é, sentido, né? Da gente. Porque quando a gente começou esse projeto, o nosso foco era mulheres com fibromialgia, sabe? Mas sim, então eu comecei a perceber que o certo, o ideal era a gente começar a trabalhar antes de chegar nesse ponto. A fibromialgia é o sim, típico, vamos dizer assim, se eu fosse chutar, né? Que tipo de diagnóstico teria essa mulher da foto? Ela teria toda a característica da fibromialgia, compreende?
Isso. Fibromialgia. Né? Os Sim. músculos esgotados, não aguenta mais, tudo dolorido, cabeça doendo de carregar o peso, as costas doendo pela postura, por carregar a criança também atrás, os braços, as pernas, tudo doendo, né? Sem motivo clínico para isso. Sem uma... E aí, só complementando, né? Uma das características também dessa pessoa, né? Que Sim, você relatou, né? A falta a rigidez com sim, ela mesma, é isso. né? Porque as juntas começam a Sim, endurecer, né? Cadê a flexibilidade sim. com a vida? Cadê a flexibilidade com Se ela mesma, permitir né? errar ou se permitir não fazer algo, né? É, E uma, exatamente. E aí começa a ficar tudo sim, rígido, né? Não tem como. um detalhe, o Aloysio, que a gente percebeu na fibromialgia, é a grande maioria que eu digo é quase totalidade. O trauma inicial é perda. A sensação de que algo foi tirado dessa mulher. Então ela Sim. adquire instintivamente uma vontade, uma força de querer fazer as coisas, tudo, tão perfeito, para evitar perder novamente. É, E isso acaba gerando essa causa primária psíquica dentro ou seja, primeiro o trauma, né? Um predador veio sim. e tirou algo dessa pessoa, dessa mulher. Então, a reação instintiva a esse predador, além da raiva, do rancor que fica por ter perdido, vem o estado ansioso para tentar prevenir que não perca novamente. Aí vem o estado Exatamente. depressivo quando bota a cabeça no travesseiro, que vem aquela coisa da perda, o estado depressivo, né, leva a pessoa lá para baixo. Sistema imunológico lá para baixo. Não é? Concorda? Você vê, é uma Uma cadeia, né? É sequência. uma sequência, né? Sequência. Uma sequência. Só que, Cacá, né, que nem um ponto que você relatou aí, né? Quando é tirado alguém de nós, Na né? verdade, o mais comum é alguém, mas Não, sim, pode não, ser simbólico, né? só para complementar, porque, simbólico, mas por que a gente entra na Sim, dor, na dor da né? perda. No sofrimento, da perda? Muitas vezes, porque a gente jogou a nossa vida na mão Isso. dessa pessoa, né? Essa pessoa está servindo como uma bengala, Sim. agora que veio, né? Não é isso, mais ou menos Apostou isso, todas né? as fichas E aí quando naquela é pessoa, né? tirado, Ou naquela situação. aí quando é tirado, entra na dor, no sofrimento, né? Porque esse adoecimento, né? Quando a gente coloca a nossa vida na mão de uma outra pessoa, quando nós dependemos do outro para ser feliz, pelo amor de Sim, Deus, a gente não pode depender de ninguém para ser sim, feliz, né? Eu sempre falo, né? Às vezes casal, né? Ai, eu ouço muito essa frase, né? Nossa, ele me sim. completa. Falei, pelo Perigoso. amor de Deus, ferrou, ferrou, porque ela está sentindo metade, porque se o outro que me completa, então eu sou Sim. metade, né? Eu não estou inteiro. Já começa por aí, Não consegue. né? Um feminino ferido, exatamente. O feminino ferido, ele já vai em busca de alguém para Sim, curar, para complementar o que sim, falta, sim. né? E aí está, né, a ideia adoecida, né? O outro precisa me curar, o que falta em mim, o outro consegue Completar me dar. é a tal Ferrou, metade da ferrou. laranja, né? Metade, Que ficou metade da famoso laranja. e é um perigo. Exatamente. É. Deixa eu só retornar um pouquinho. Eu tinha falado das 3 leis do amor da Ah, constelação. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu acabei falando só sim, 2, né? Então, tem o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Hierarquia é a primeira. Hierarquia é o respeito, quem vem primeiro.
se a gente traz essa hierarquia para a nossa vida, a gente tem o equilíbrio. Quem vem primeiro? Nosso pai e nossa mãe. Se a gente respeita nosso pai e nossa mãe, a gente está respeitando a hierarquia. Né? Se a gente olha para os pais sendo sempre maiores que nós estamos respeitando a hierarquia. Então, essas três do amor, quando ela... Né, a gente até pode marcar um outro encontro para poder falar sobre isso, mas quando a gente traz essas três leis, a gente traz um equilíbrio. Né? Então, é algo que eu também trabalho na terapia. E aí, Cacá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né, que eu acho bem importante a gente falar. Quer complementar alguma coisa aí, Não, Cacá? o que eu gostaria de repetir, né, que a gente colocou na live passada também, infelizmente, a gente precisa colocar a questão religiosa nessa equação, sabe? Sim. Porque o ser humano é um ser religioso por natureza, né? A religiosidade é uma característica do ser humano. E esse processo nosso religioso, aliás, agora vamos separar a religiosidade da religião, né? Da religião, todos sim. nós temos. A religião é algo montado por ser... São filosofias, são diferentes. Humanos, né? Que Sim, seguem um determinado caminho, raciocínio e tal. E na nossa sociedade ocidental, essa religião que baseada lá na história, né, com E, não é com H, de Adão e Eva, esse processo foi, para mim, a meu modo de ver, foi o tiro no sagrado feminino. Deturpado, exatamente, né? Exatamente. Mas como você imagina agora, eu acredito que, pelo que você já falou, você também aceita a ideia de que nós vivemos outros ciclos, né? Então, sim, você imagina quantos ciclos de vidas que nós já tivemos em que essa ideia da mulher ser criada da costela do homem, da mulher ser susceptível à conversinha da serpente, de ter cometido o pecado, de ser culpada pela expulsão do homem do paraíso. Você compreende? Quantas vezes que nós já escutamos isso? Então, aquela memória que você falou, esse processo já vem... Você compreende aonde que eu quero chegar? Sim. Em questão de origem desses problemas. Exatamente. Então, né, a culpa é um dos piores sentimentos. A meu modo de ver, né? O pecado, né? O pecado, o julgamento, sim, a culpa e a punição. Então, quando se coloca exatamente essa ideia, esse pensamento na mente, aí seja mulher ou homem, né? Porque existe o processo feminino na mente de pegar um pensamento e desenvolver esse pensamento, isso é totalmente feminino. Tanto faz ser homem ou mulher. Não é? Sim, sim. Então, essa ideia implantada séculos após séculos, gerações após gerações, e uma pessoa que já viveu várias vezes com essa semente plantada e replantada, então é onde culminou, é onde chegou nesse estado que a gente vê hoje. Assim é a minha percepção. Exatamente. E aí, Cacá, a gente se depara com aquela mulher que chega, que já me deparei, né, com um cliente assim, aí eu sinto uma culpa, mas eu não sei de onde vem. Exatamente, exatamente. Você vê, memórias, e aí? Né? Memórias que realmente a pessoa não sabe, conscientemente não. Se ela for olhar às vezes dentro do processo dela, não existe dela nessa vida, vamos colocar assim, né, nessa existência, mas existe a memória, né? Sim. Que a gente está falando.
Ô, Cacá, a gente tem tempo limitado aí ou não? Limitado não tenho, né? A gente só procura fazer dentro de uma hora Tá, também para não ficar muito cansativo para os nossos amigos que estão acompanhando, tá. né? Tá, deixa eu só, ó, eu tenho só alguns pontos de processo de Perfeito. itens, né, que eu vou pontuar de transformação. Mas antes disso, só queria que você repetisse. Tinha uma pessoa que fez uma pergunta aí, Ah, alguma tá. nota. Eu falei, depois a Tá, gente eu volta nisso. já Você lembra peguei quem que aqui. é? A Patrícia, ela fala assim: Olá, minha avó materna e minha mãe foram mulheres fortes, mas depois que eu perdi meu pai e meu marido, fiquei meio perdida. Então, você vê o adoecimento, quanto, né? Como é que É é o nome dela? Patrícia. Patrícia Del Ô, Santo. Patrícia. Será que é italiana? Deve ser, né? Tá. Deve ser. Ô, Patrícia, vê se faz sentido também para você, né? É o que nós falamos agora há pouco. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa história na mão dos nossos pais que vieram antes, né? E quando esses pais não estão mais presentes, a gente enfraquece. Mas existe sim um movimento, Patrícia, para você resgatar essa força do feminino e do masculino, tá? E seguir em frente, tá? Porque realmente, né, a gente enfraquece quando a gente coloca todo nosso esse campo, essa energia na mão de outras pessoas. Isso é muito inconsciente, Patrícia, tá? Mas tem sim como você resgatar essa força. Olhar para o seu pai, olhar para sua mãe, olhar para todos que vieram antes, né? E fazer um movimento, né, de respirar e trazer através dessa respiração tudo que vem deles para você. Porque existe a sua Tá. força aí dentro de você. Você só não está conseguindo identificar. Porque seu pai e sua mãe, se lá no começo eu falei para, né, para vocês, nós temos 50% do pai e 50% da mãe, né? Se eu nego meu pai, eu estou negando a mim mesmo. Se vem uma força do meu pai e uma força da minha mãe, então essa força, esses dois estão dentro de mim. Então eles estão aí dentro de você, Patrícia. Basta você reconhecer isto para poder resgatar a sua força e seguir em frente. Tá? A energia Tudo bem? continua, né? Exatamente. Exatamente. Então, Cacau, eu só queria então Uhum. pontuar, são alguns itens, né? Eu coloquei processo, eu não coloquei processo de cura, não. Coloquei processo de transformação. Então, primeiro, reconhecer o seu Sim. poder. O poder da mulher, o poder do Eu feminino. digo que é o ser mais Né? poderoso O do planeta. feminino. Ponto. Eu fiz essa nota aqui também. Vocês, mulheres, têm a dádiva, o poder de trazer a vida. Sim. Olha a força que vocês têm. Curar a criança interior. Olhar para a sua criança. Porque, né, pai, né, minha mãe não vai mudar o jeito de ser, meu pai não vai mudar o jeito de ser. Aquela criança ferida, quem vai ter que cuidar é você mesmo. Né? Então, olhar para essa criança. Reestruturar as crenças negativas. Porque às vezes a gente traz uma crença que é uma verdade. Dá Eu, trabalho? eu, Dá. Mas eu uso precisa. o nome joio e trigo, sabe? Que fica bastante simples. Fica Ah, bastante tá. simples de entender o, o conceito, sabe? Ideias, pensamentos, É. hábitos, joio. Ideias, pensamentos, hábitos, trigo. Fica bastante. Exato. Agora que eu lembrei que você usa bem essa Isso. metáfora, Aham. né? Simbologia. Outra, fa conseguir fazer diferente do que a sua mãe fez. Sim. E nem por isso você vai deixar de honrá-las. E sem Olhar para julgar, ela com viu, compaixão Cacá? também, né, Luiz? Compaixão. Porque, olha, ninguém erra por acaso. Eu faço o meu melhor. Se eu errei, eu fiz o meu Sim. melhor. Não há por que culpar, se Né? condenar. Se existe um comportamento.
Sim, não adianta. Nossos pais fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. A nossa mãe fez o melhor. Se ela foi submissa, se ela Mas, foi escrava, se ela fez o melhor, né? Eu posso fazer diferente, né? O equilíbrio, né, de dar e receber, né? Se eu fiz algo para alguém, se permite receber, né? E exercício de alto amor, Cacá. sim, Se cuidar, se olhar, fazer uma atividade cada dia, todo dia, fazer uma atividade de alto amor para você, sim, né? E se está tão adoecida, procura terapia. Se precisa de ajuda, muitas vezes precisa, sim, né? Procura terapia, procura ajuda. Às vezes esse processo a gente não consegue muitas vezes fazer sim. sozinho, Não é não é, simples Cacá? fazer, Então procura né? ajuda. Não, não é simples, não é simples, Porque são né? muitas E questões demanda, envolvidas, né? né, Luiz? Quem consegue precisa São, ter um certo treino, né, de olhar para poder exatamente. fazer uma costura bem alinhavada, para poder ter um sentido, né, uma direção a seguir, né? É, exatamente, exatamente. Eu sempre falo, né? Eu sempre coloco uma metáfora como uma teia de aranha, né? Nós somos uma teia de aranha. Perfeito, né? Se tirou um fiozinho daquele ali, vai Alguma desarmonizar tudo, consequência né? E às vezes tem. precisa de ajuda para você, né, descobrir que fiozinho que representa aquele que foi tirado. E às vezes eu preciso de ajuda para poder reconhecer e ir lá e de repente criar aquele fiozinho de Refazer, né? novo. Ok, Cacá. Nossa, falamos Pois demais, é, hein? mas acho que tá bem dentro do. O filhote aqui até falou que tá cansativo para os vovôs. É, Ah, me poupe. hein, primo? Assim, eu quero deixar aqui, né, a gratidão pela sua disponibilidade de colocar a gente com esses parâmetros, né, de esperança, de recursos, né, que qualquer hoje, por pior que seja a situação, nós temos esses recursos de troca de ideias, de trocas de experiências, de trocas de pontos de vista, né? Sim, Com, e eu exatamente. estou Que muito bom. feliz que você dentro da sua profissão, da sua formação, e a nossa, que nós não temos formação técnica específica para isso, mas a nossa percepção no sentido. Eu gosto de usar assim o termo técnico, né? Tecnicamente falando, as coisas se É, encaixam, sabe? Então, mas, ó, pode, não, eu só, queria também agradecer, né? Pode não, eu só quero completar. deixar aberto aí a Tá? possibilidade da gente continuar essa conversa, porque eu tenho certeza que ficou muitos pontozinhos, né, que a gente pode seguir aquele Expandir aí, caminho, né? seguir aquela ideia, aquela conversa para poder ajudar a Não, turma, né? legal. Tá. Gratidão aí pelo convite. Então, estou à Tá disposição, bom, Cacá. vamos. E se alguém quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram lá, Deixa, aloisio.psicanalista, deixa no. tá? Qualquer dúvida também, passa para o Cacá passa para mim, Bem, sem Luiz, problema pode. nenhum. E, Cacá, você falou, né, desse linguajar, né, dessa linguagem sua, minha, a gente tem em comum, né, o querer fazer o melhor, trazer o melhor, né, e ter esse amor no coração, querer, desejar ajudar o Sim, próximo. Acho que isso é também importante, é. Aham. não é? Tá Então, bom, fica querido? Gente, os brigadão, tá? avisos. Quem Hein, esteve Luiz, se aí, você quiser deixar oi? deixa o seu endereço no comentário da live que vai ficar gravada, tá? Deixa O seu eu... endereço, um endereço seu de contato, Ah, deixa deixa, num eu vou... comentário da live aí. Tá, tá, eu vou ter que colocar depois, vou colocar o WhatsApp aqui, depois da live ficar no, peraí.
Depois que a live ficar no IGTV, aí você vai no comentário dela e coloca lá. Entendeu? Beleza, então tá Tá jóia. bom? E a gente Então tá vai. bom. E Obrigadão, vamos aí. Fê. Gratidão, boa Os noite. amigos também que acompanharam aí, se quiserem deixar um tema sugestivo, deixa no comentário da live, que a gente vai lá olhar depois, né? E se tiver algo para desenvolver, a gente aproveita. Tá bom? Então tá jóia, querido. Mais uma vez, Abração, muito Cacá. obrigado. Abração em toda a família aí. Prazer grande em ver você. Tá bom? Tudo de Obrigado eu. bom. Prazer todo meu. Vamos nos encontrar Um sempre. beijo a todos. Até mais.